Estas eleições autárquicas comportam uma das maiores reformas administrativas do poder local e da organização do território. Mais de 1000 freguesias desapareceram do mapa, tal como existiam, foram agregadas. Que país vai ser este depois das próximas eleições? Para debater este tema, convidamos o economista, professor catedrático da Universidade do Algarve e especialista em assuntos do território, António Covas, e o professor catedrático da Escola de Direito da Universidade do Minho, diretor do Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais, Cândido de Oliveira. Um está nos estúdios da Antena 1 em Faro, o outro está nos estúdios da Antena 1 em Braga. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este grande território que é a rádio. Professor Cândido de Oliveira, começava por si. Que país autárquico é que nós vamos ter depois das eleições do próximo dia 29? Como sabe, então, antes de mais boa tarde, e queria dizer que, boa tarde a todos, é o meu colega António Covas, aqui em cumprimento. Queria dizer que, em relação ao que estava previsto, é haver uma reforma dos municípios e das freguesias. O que se passou com os municípios, como sabem, não foi nada, não houve nenhuma reforma dos municípios. Isto de acordo com as recomendações da Troika. No que respeita às freguesias, fez-se aquilo que eu chamo uma reforma desastrada. Plenamente desastrada. Porquê? Dizer que no sul do país há freguesias a mais é desconhecer que a média de freguesias por município no sul do país anda, vejam, à volta de 6 freguesias por município é o que se passa no sul do país. Mas mais de metade dos nossos municípios têm 10 ou menos freguesias. Dizer que isto são freguesias a mais, eu não sei o que é que se quer dizer com isso. Portanto, fez-se uma reforma atabalhoada, uma reforma que não respeitou as freguesias, uma reforma que, inclusive, tem esta coisa inaceitável e ia dizer inacreditável, que é, vamos votar para freguesias que ainda não existem, que ainda não estão instaladas. Como sabem, está aqui instalado o caos, no seu entender? Não sei se está instalado no caos por uma razão, é que os candidatos, como as freguesias que engordaram, se calhar estão interessados e vão querer ser presidentes de freguesias maiores. Ora, mas estas freguesias maiores, isto não foi bem pensado. Isto não foi bem pensado porque fez-se aquilo que chamo e que está na lei, que são cortes percentuais. Ora, não se pode fazer os mesmos cortes. Uma política de corte e cose, apenas? Cortes percentuais, isto é, não tem sentido que municípios, olha, o Seixal tem 6 freguesias, seja submetido ao mesmo tipo de regras como um município como Braga, que tem 60. E, no entanto, que foi o que a lei fez, cortes percentuais. E que consequências práticas é que isto pode ter para o país? Em termos de freguesias, é aquilo que eu chamo uma coisa que não foi bem feita, foi mal feita, foi feita... Em cima do joelho? Atabalhoada, sem dúvida, sem respeito para as freguesias, sem respeito por um procedimento que devia ter existido. E vamos necessitar de uma reforma da reforma. Isto não vai... Uma reforma desta reforma. Como é evidente. Chama agora, professor, deixe-me só agora também chamar a este debate o professor António Covas, que é economista, professor catedrático da Universidade do Algarve, especialista em assuntos do território, está nos estúdios da Antena 1 em Faro. Professor, esta reforma da administração local, no seu entender, vai ter resultados a médio prazo? Professor António Covas, não sei se está a ouvir, está nos estúdios da Antena 1 em Faro. Bom, penso que ainda não, sabemos que está nos estúdios, mas estamos aqui com algum problema que vai ser naturalmente resolvido. Professor Cândido Oliveira, continuamos então a nossa conversa. Pergunto-lhe exatamente isto, esta reforma da administração local vai ter resultados a médio prazo? Repara, vamos lá ver, resultados têm sempre, mas eu espero que sejam os resultados de fazer as coisas com juízo. Efetivamente uma reforma destas nunca se faz com maioria simples. Isto é uma reforma que implicava um grande consenso, porque senão corremos o risco de estarmos outra vez com problemas, e acho que devemos, porque isto foi mal feito, de corrigir os erros cometidos. Eu não sei se sabe, mas há freguesias que desapareceram do nosso mapa sem sequer se dizer que elas desapareceram. Nem sequer foram agregadas, desapareceram.
repare, não desapareceram, pura e simplesmente nem constam como freguesias a agregar. É o caso da Amadora, da Figueira da Foz, e o caso mais curioso, veja como esta hoje está feita. Sabe o que é que diz para a ilha? Que foram criadas por agregação, por alteração dos limites territoriais, 4 freguesias. Sabe que não, isto é mentira. Isto é, as freguesias são as mesmas apenas com alteração dos limites. Isto faz-se uma lei assim. O município de Ilha tem 4 freguesias. Aliás, não estava sujeita a esta lei, porque até 4 freguesias não estava sujeita, mas sujeitou-se. E o que é que fez? A lei diz que foram criadas por alteração 4 freguesias, não foi nada, são as mesmas. Professor, nesta altura, se calhar, o que as pessoas estarão a perguntar é e que consequências, já aqui percebemos, e a sua opinião vai nesse sentido, de que esta é uma reforma mal feita, que provavelmente vai ser precisa uma nova reforma para esta reforma. Que consequências é que o país pode vir a ter desta reforma? Ora bem, a descaracterização de freguesias, porque eu tenho uma ideia muito clara do que é uma freguesia e esta reforma não partiu daí, não partiu da concepção de que é uma freguesia. Uma freguesia é uma estrutura de proximidade leve, sem grandes custos e que não deve ser muito grande. E nós agora vamos ter, por esta reforma, freguesias com 30 mil, 40 mil habitantes. Ora, uma freguesia com 30 mil... É ingovernável? Não é uma freguesia, desde logo não é uma freguesia, é qualquer coisa que não tem nada a ver com uma freguesia. Dir-me-ão, mas isso já há, Lisboa já tem e tal. Está bem, mas são exceções, Paranhos também é uma grande, mas isso são exceções, não é bom exemplo. Nós temos uma coisa rica em Portugal, que são as freguesias, mas as freguesias valem pela sua proximidade. E esta maneira de as juntar assim, de qualquer modo, foi uma opção, a meu modo de ver, muito mal pensado. Já posso chamar agora à conversa o professor António Covas, que é economista, já que eu disse, professor catedrático da Universidade do Algarve, está nos estúdios da Antena 1 em Faro. Agora sim, professor, boa tarde. Pergunto-lhe faço-lhe a mesma questão que coloquei de início ao professor Cândido de Oliveira. Que país é que nós vamos ter depois das eleições do próximo dia 29? Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Cumprimento também daqui o professor Cândido de Oliveira. Deixe-me dizer-lhe qual é o meu estado de alma nesta altura, porque talvez assim a minha posição, sendo eu economista, não admira que a minha posição seja relativamente diferente daquela que foi expressa pelo professor Cândido de Oliveira. O que me preocupa neste momento, na atual conjuntura, é em que estado, a pergunta que eu faço, e eu tenho que fazer a pergunta certa, para dar a resposta certa, porque se faço a pergunta errada também não dou a resposta certa, em que estado é que se encontra a grande maioria dos concelhos portugueses depois de 3 anos consecutivos de recessão? Ou seja, qual é a linha de partida? Onde é que nós estamos exatamente? E onde é que nós estamos? Porque a dimensão dos impactos causados pelos últimos 3 anos de recessão é desconhecido. Eu quase me atrevo a dizer que nós estamos, ou que está em curso, uma espécie de formação do grande deserto interior. Nós temos país, o país tem 200 km de largura, nós temos país entre os 75 e os 100 km, que é o litoral e a área de influência do litoral, e depois temos um país a desaparecer gradualmente nos outros 100 km até à fronteira. E esta reforma acentua ainda mais essa desigualdade? A mim o que me preocupa neste momento, a discussão à volta das freguesias não resolve problema nenhum. E ainda por cima feito sob a pressão das circunstâncias e debaixo de um excesso de voluntarismo político, não resolve problema nenhum. É alfaiataria vulgar, passa a expressão. O corta aqui corta ali, cosa colar. E o problema vai reaparecer mais à frente, porque as questões essenciais não são resolvidas. E quais são as questões essenciais? As questões essenciais são as questões do desenvolvimento dos territórios. E são estas que não são abordadas. Sabe o que é que eu gostaria que acontecesse nas vésperas destas eleições autárquicas? Okay. Era que estivesse a acontecer 3 ou 4 concelhos tinham decidido reunir, a União faz a força, e eles tinham decidido reunir os seus problemas e os seus recursos e dizer assim, vamos criar uma autarquia de 2º grau, vamos criar uma espécie de federalismo municipal e vamos pôr em conjunto os nossos problemas e os nossos recursos, e aqui está à população destes 3 ou 4 concelhos uma proposta de projeto suprapartidário e supramunicipal para os municípios dos 3 concelhos ou dos 4 concelhos. Isto é que eu gostaria.
E porquê é que, no seu entender, isso não aconteceu? Houve muita contestação inicial à extinção e agregação das freguesias, mas depois, se calhar, houve alguma acomodação. Porquê é que isso não aconteceu? Eu tenho uma tese muito simples para estas coisas, que é uma tese que tem a ver com a distribuição do poder. Tão simples como isto. Porque nós temos, do ponto de vista do regime eleitoral, temos 2 níveis correspondentes a 2 circunscrições eleitorais, que é o nível distrital e o nível nacional, para além do nível municipal, não é? Portanto, nós temos 2 circunscrições para eleger deputados, o deputado municipal e o deputado nacional. Portanto, o nível concelhio e o nível distrital. Depois temos 3 níveis de administração, a central, a regional e a local. E se olhar para a organização interna dos partidos políticos, eles também giram à volta de 3 níveis, a Comissão Conselhia, a Federação Distrital e os órgãos nacionais do partido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o partido político organiza-se em função dos níveis de poder que tem à sua mão, ao seu alcance. O que é que isto dá? Dá um país bipolar. Dá um país que só tem o nível central e só tem o nível local. Portanto, um país a 2 velocidades, quase. É um país bipolar, é um país pendular. Eu até comparo este país bipolar, que é uma espécie de um animal invertebrado a quem falta a coluna vertebral, está a perceber? E daí que a grande discussão destas eleições, eu compreendo que é uma discussão que não se pode fazer em 2 ou 3 semanas. E daí que a reforma do Estado era o local certo para fazer esta discussão. A grande discussão em matéria eleitoral... Esta reforma deveria ter sido, no seu entender, antecedida por uma reforma do Estado. Esta reforma da administração local... Esta reforma da administração local devia ser incorporada na grande reforma do Estado, através de uma proposta de lei quadro sobre a descentralização político-administrativa. Deixe-me agora perguntar ao professor Cândido Oliveira, concorda com esta teoria, do professor António Covas, de que esta reforma da administração local deveria obrigatoriamente ter sido antecedida por uma reforma do Estado? Completamente. Eu não ouvi por inteiro o que disse o meu colega António Covas, por deficiência de comunicação, mas queria ouvir a parte final e isso aí é o mais importante. É evidente que quando me perguntam o que é que vai resultar destas eleições, não vai resultar grande coisa, porque o que se fez foi essa operação relativa às freguesias de uma maneira que é inaceitável e não se foi exatamente aos problemas que abordou o meu colega. E efetivamente esses problemas são os problemas que devem estar na agenda. Estas eleições... Mas não estiveram, não estão. Não estão, e naturalmente que não estão, porque o que vamos assistir no dia 29 há eleições para municípios e freguesias. Agora, é evidente que os problemas do país vão muito para além disso, e efetivamente nós temos um problema grave, que é o litoral interior, temos um problema sério, que é o do nível supramunicipal do governo. O tal país bipolar de que falava o professor António Covas. É outra coisa, esta coisa das comunidades intermunicipais é outra coisa que eu não percebo. Nós abrimos mão dos distritos por serem demasiado pequenos. E o que é que fizemos? Acabámos com os distritos e criámos mais comunidades intermunicipais do que distritos. Andámos a brincar. Isto não é reforma séria do Estado, isto não é uma visão do país que é preciso enfrentar. Eu não respondi sobre isso porque não me perguntou e porque, efetivamente, estamos aqui a discutir as eleições do dia 29, mas esses problemas é que são os problemas sérios do país. Acima de tudo, estamos a perceber o que é que está na base destas eleições e desta reforma administrativa e como é que o país vai ficar depois disso. Esta reforma administrativa foi uma reforma curta, sem horizonte, foi fazer aquela operação mal feita sobre as freguesias, de cortar freguesias porque era fácil e mal, é cortar e mal, mais nada. Isto é, não houve um pensamento sério sobre o problema da administração pública do nosso país, que é o problema fundamental. Mas isso não se tocou, não vai estar na agenda porque não se pôs na agenda. É evidente que isso é outro problema, é preciso pôr na agenda, efetivamente, o problema da administração pública do nosso país. Professor António Covas, depois das eleições poderão surgir outro tipo de problemas que agora não estão tão perceptíveis para o país, com esta reforma que está em curso? Olha, se as coisas não entrarem nos eixos, o que pode acontecer é qualquer coisa como isto. Eu não confundo
o poder local com o poder autárquico. Sim. O poder, até aqui, o poder local, digamos, foi capturado pelo poder autárquico. Mas o poder local não se confunde com o poder autárquico. E o que pode acontecer nos próximos anos, se a reforma do poder local não for feita como deve ser, o que vai acontecer é um divórcio entre o poder local e o poder autárquico. Já está acontecendo. Nós vamos, aliás, o aparecimento de movimentos independentes nestas eleições autárquicas já é um sinal. E o que é que vai acontecer? O poder autárquico vai contrair-se e o poder local vai expandir-se. O que nós vamos assistir nos próximos 20, 30 anos é uma espécie de divórcio, é uma espécie, se quiser, de desmunicipalização do poder autárquico. O professor Cândido Oliveira queria intervir. Faz favor. Pode dizer. Pode dizer. Não, repara, continuo com dificuldades de comunicação, mas queria... Nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Está bem, mas eu é que não ouvia. Mas agora vamos pôr as coisas. Para mim, a administração pública do nosso país deve ter 3 níveis muito claros. A freguesia é um nível necessário e é um nível de proximidade que não devemos abrir mão dele. Por isso, desgostou muito o modo como foram tratadas as freguesias, que foram muito maltratadas nesta reforma. Em relação aos municípios, temos que ver o problema de municípios que têm muito pouca população, que têm problemas que é preciso resolver, que só podem resolver-se com um olhar atento ao papel dos municípios. E depois temos a falta de um regime, de um nível intermédio entre os municípios e o Estado, que para mim não são as comunidades intermunicipais, mas que devem ser regiões administrativas. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Nós não temos uma forma de resolver problemas regionais democrática. Neste momento não temos esse nível da nossa administração em termos democráticos, em termos de poder local, embora previsto na Constituição. E a grande discussão que vamos ter é sobre isso, ou melhor, a grande discussão que deveríamos ter, porque como vê, nós passamos aqui 2 anos, 2011 a 2013, a discutir freguesias e não houve capacidade de deslocar a discussão para onde ela devia ser deslocada. Precisamente, nós temos apenas 1 minuto para o fim do nosso debate. Isto estaria pano para mangas e com certeza pós-eleições voltaremos a eles. Professor António Covas, o que é que mais teme que possa vir a acontecer e mesmo para fecharmos? O que eu mais temo é que o tal grande deserto interior se acentue nos próximos anos. E, portanto, nós deveríamos dar prioridade, usando aqui a nomenclatura das unidades territoriais estatísticas, nós devíamos dar prioridade aos níveis 2 e 3, aos chamados NUTS 2 e NUTS 3, ou seja, à região. E não estou aqui a falar de região administrativa. Devíamos dar prioridade à região e depois ao agrupamento de municípios. Ou seja, devíamos criar massa muscular no país, agrupando municípios, dando coerência e centralidade ao nível regional e, de uma vez por todas, em vez de termos o nível 4, que é o centro, e o nível 1, que é o centro, e o nível 4, que é o município, devíamos ter no centro, a centralidade devia ser o nível 2 e 3. Portanto, a região e o agrupamento de municípios. Ou, se quiser, os NUTS 3, como elas são conhecidas. Essa dica, com certeza. Este, tal como disse, é um tema que dá pano para mangas. Voltaremos a ele, com certeza, depois das eleições autárquicas do próximo dia 29. Professor António Covas, professor Cândido de Oliveira, obrigada por terem vindo à Antena 1, debater connosco este tema. Tem uma próxima oportunidade. Mais ao